onde eu faço a sustentação oral e chamo a atenção dos desembargadores o quanto é maléfica essa administração, o quanto é irregular essa administração. E os desembargadores, ouvindo a nossa defesa, ouvindo todos os pareceres, no caso do Ministério Público de primeiro grau, no caso da Procuradoria de Justiça em segundo grau, os desembargadores, unanimemente, mantiveram a absolvição. A paz do Senhor para todos. Hoje são 27 de março de 2023. Irmãos, vários internautas têm me cobrado que eu explique como é que estão os processos na justiça, os inúmeros processos que vocês já têm conhecimento que foram abertos, né? Tanto pelo gestor presidente da IEADTE, tanto quanto por aquelas pessoas que foram devidamente ofendidas ou tiveram seus direitos desrespeitados. Então, assistam nesse vídeo um breve relato, uma fotografia desses processos, onde o Dr. Miguel, advogado, né, com seu escritório, está dando um retrato da situação desses processos. Eu acho que é necessário o povo, os internautas, tomarem conhecimento do que existe por trás de toda aquela encenação, de todo aquele teatro que se faz nas igrejas. Na verdade, são atores que encenam um papel, certo? E vivem na sua vida real outra coisa totalmente diferente. E eles se incomodam quando se mostra a realidade deles. Isso machuca, isso fere, isso causa espanto. Mas é necessário se conhecer a verdade por trás desses bastidores. Eu quero trazer o conhecimento de muitas pessoas que me perguntam também dos processos. Cadê os processos? Esses processos, eles estão em andamento, certo? Muitos deles já com sentença em primeiro grau, muitos deles também com sentença em segundo grau, tá certo? Eu quero trazer o conhecimento das pessoas que pagam os seus dízimos e não possuem nenhum conhecimento do que está por trás dessa arrecadação fraudulenta dos dízimos. Eu digo fraudulenta é porque enganam, lançam mentiras no sentido de incutir pena, incutir culpa aos membros para que, pagando o dízimo, se livrem dessa culpa. E tudo isso a gente não pode ocultar. Vejamos bem, teve um processo contra o presbítero Giovanni, contra Sivaldo, em que o pastor presidente da Assembleia de Deus, utilizando-se do nome da igreja, entrou com um processo crime contra esses dois rapazes. No caso, são membros da igreja. Vindo a primeira sentença de absolvição, ficou constatado, né, nesse processo que houve uma instrução processual, houve audiência em que foram ouvidas inúmeras testemunhas, onde testemunhas testificaram o caixa 2 no cofre da igreja, testificaram que existia desvio de dinheiro da igreja para campanha política. Constatou-se uma série de irregularidades praticadas pela direção da igreja. Então, a grande membresia não tem esse conhecimento. Então, o juiz, em sua sentença, não acatou o pedido de condenação feita contra essas duas pessoas. O pastor da igreja, não satisfeito com essa decisão, entrou com um recurso em segunda instância para que modificasse aquela sentença absolutória e insetasse uma condenação aos dois rapazes. Teve julgamento recentemente, tá certo? Inclusive, eu vou colocar o resultado desse julgamento posteriormente no canal de Josué, e aqui também não pode expressar, onde eu faço a sustentação oral e chamo a atenção dos desembargadores o quanto é maléfica
essa administração, o quanto é irregular essa administração. E os desembargadores, ouvindo a nossa defesa, ouvindo todos os pareceres, no caso do Ministério Público de primeiro grau, no caso da Procuradoria de Justiça em segundo grau, os desembargadores, unanimemente, mantiveram a absolvição, de forma até vergonhosa, eu posso dizer, porque não se admite que uma igreja centenária, como a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, esteja hoje, Josué, com um nome sujo. Eu digo nome sujo é porque você tem um conceito de igreja, de uma entidade religiosa, de uma pessoa, pessoas sérias. Não são. São pessoas que administram, são pessoas passíveis ao erro, são pessoas de carne e osso, no entanto, se demonstram uma santidade que não existe. Na verdade, no oculto, praticam toda sorte de atrocidades, inclusive a rachadinha, que eu falei bem claro para os desembargadores. Tem denúncia de rachadinha, tem denúncia. Agora, tudo isso, pessoal, com o dinheiro dos dízimos e ofertas. Inclusive, Josué, tem um dos processos que moveram também, inclusive eu sou o advogado desse processo, houve uma condenação da igreja, veja bem, que apresente os contratos firmados com esses escritórios, que são 2 escritórios de renome aqui na nossa cidade, por que não dizer no Brasil, tá certo? Eu não vou citar os nomes deles, porque também não interessa. E foram condenados a apresentar esses contratos. Os 2 escritórios se insurgiram contra essa decisão, também apelaram contra essa decisão, porque não querem mostrar para a igreja, para o público, no caso também para o membro que pediu, o quanto se gasta com esses escritórios. Deve ser, Josué, sem sombra de dúvida, fortunas para se ter um amparo legal, profissional, para se mover ações, tanto no âmbito penal como no âmbito civil, contra membros da igreja. O arcabouço desses processos tem uma única finalidade: coibir quem critica, calar quem critica. Quer dizer, ninguém na Assembleia de Deus de Pernambuco pode criticar a administração atual. Isso é vergonhoso, porque isso toma uma difusão muito grande, todos tomam conhecimento, algumas pessoas que eu chego, mas eu pensava que a igreja era uma igreja séria. Servidores, Josué, servidores que têm acesso, e também alguns processos públicos que muitas pessoas tiveram acesso, diz, poxa, eu tinha uma imagem da igreja que seria uma igreja séria. Não é séria, porque não presta contas do que recebe, arrecada dinheiro e não presta contas. Recentemente teve o caso aqui, Josué, dos jovens que ficaram desmaiando na igreja por falta de espaço. Quer dizer que a igreja cresceu em tudo, inclusive em arrecadação de dízimos e ofertas, e nada. Cadê? Tem uma igreja, Josué, um mega templo lá em Camaragibe, que está sendo construído parado, simplesmente. Por quê? Certamente arrecadaram e não tiveram força para concluir. Está lá. O templo parou. O templo aqui da Mário Melo também de igual modo. Fizeram uma arrecadação de 380 milhões de reais. Está lá. Você viu a planilha de custo, inclusive com obra já programada para iniciar. Cadê o início? Cadê a prestação de contas desses valores arrecadados durante esses anos? Está lá. Os jovens vão reclamar. Os jovens vão cair em cima disso, Josué. E com razão, Josué. Com razão. Porque não houve arrecadação. Cadê a prestação de contas desse dinheiro? Então, Josué, é vergonhoso trazer isso. Não, escândalo é aquele que pratica o escândalo e não quem denuncia. O seu canal, Josué, é um canal muito, eu digo, assistido.
E as pessoas ficam esperando, cadê Josué? Vai trazer alguma novidade. Josué vai trazer. Continue, Josué, porque é vergonhoso o que esse pessoal está fazendo com o nome da igreja. É vergonhoso. Onde eu chego, o pessoal diz, rapaz, cadê vocês? Tem razão, denuncie mesmo, porque é coisa errada, uma atrás da outra. Não dá para esconder o sol com a peneira, Josué. Acabou completamente. Hoje a gente tem um antro de pessoas que utilizam dos púlpitos para mentir, para pregar falsamente um evangelho que é só arrecadação de dinheiro. Então a gente está vendo uma mentira, Josué. Não adianta esconder. Vou continuar batendo na mesma tecla. Vou continuar. Tem que se prestar conta, tem que se mostrar a todo o povo que arrecada, que são a maioria idosos, preste contas de tudo isso. E o pessoal deveria entender, né? Que a prestação de conta é um ato natural, um ato normal de quem administra bens de terceiros. Dízimo são bens pertencentes aos membros. Os membros depositam e querem, logicamente, saber para onde aquele dinheiro está indo. Por esse motivo que a gente vê muita coisa errada nas igrejas e a gente não pode fazer nada. O simples fato da gente denunciar, para mim, já é grande coisa. Abrir os olhos das pessoas, para mim, já é grande coisa. A igreja, a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco foi condenada a apresentar os contratos com o escritório de advocacia para mostrar o quanto você está pagando, o quanto a igreja está pagando para processar os próprios membros. Então a gente também conseguimos uma segunda vitória, que foi a igreja apresentar o quanto é remetido para o exterior, Josué. O quanto é enviado para essas missões, entre aspas, que se colocam no exterior, simplesmente para evasão de dinheiro, de dízimo daqui. Essa igreja não se sustenta. Não são igrejas autóctones. São igrejas que precisam do dinheiro daqui. Então, é necessário se prestar conta quanto foi para a Argentina, quanto foi para Portugal, quanto foi para os Estados Unidos. Então, é uma situação que é necessário que a gente tomar conhecimento disso. Aí, Josué está fazendo escândalo. Não, Josué está simplesmente falando. Está falando. Então, Josué, são essas questões que eu quero trazer como resultado dessas ações. A igreja está pagando caro, a igreja está tendo um custo altíssimo, pagando aí uma folha salarial que passa de 10 milhões de reais. Uma folha salarial, veja, não é empresa, é uma entidade religiosa. Tudo isso, Josué, eu digo o cerne da questão. Tudo isso é decorrente da imunidade tributária, porque a igreja se sente livre para praticar toda sorte de irregularidade sem o alcance da fiscalização. É imune. Não paga IPVA, não paga IPTU, não paga nada, imposto, não paga nenhum tipo de tributo. Por isso que os pastores fazem a farra. A gente vê todo tipo de atrocidade, são pastores envolvidos aí em crimes, são pastores envolvidos em escândalos, todo tipo de prática criminosa, eu posso dizer assim. São pastores que se escondendo atrás da Bíblia e do Evangelho. E são pessoas, Josué, que vivem uma vida devassa, eu posso dizer assim. Pois é, de engano. De engano, tá entendendo? Então, irmãos, estão aí, não é? Os esclarecimentos é coisa estarrecedora, coisa assim totalmente repugnante. Eu volto a dizer, dá náuseas, asco, nojo em ver que essa igreja, uma igreja tão honrada, tão presente na vida dos membros, cujas vidas de todos aqueles que antecederam essa administração sim, irmão Josué, é verdade. Por quê? Porque todos que dão apoio e sustentação a essa situação estão desrespeitando a história e manchando a história dessa igreja.
Olha, irmãos, sem mais delongas, vocês assistam aí, comentem nesse vídeo. E amanhã também nós estaremos mais uma vez no Pode Expressar, fazendo uma apresentação e uma análise de uma situação que existe uma correlação direta e diretamente proporcional. A gente vai fazer essa análise aqui dos fatos ocorridos em um ministério. Vocês não se preocupem, porque depois faremos cortes. E se você não tiver condições de assistir amanhã a partir das 10 horas, estarei novamente lá no Pode Expressar, tá certo? E se você não tiver condições de assistir amanhã, não sei se a gente vai transmitir ao vivo, depois faremos cortes e publicaremos, tanto no Pode Expressar como neste canal, contanto que você fique ciente dessas denúncias, desses posicionamentos. E mais uma vez pedimos que você, dê o like nesses vídeos, assista do início ao fim, compartilhem. Compreenderam, irmãos? Porque é muito importante que cada vez um número maior de pessoas tomem conhecimento dessa situação tão nefasta, tão usurpadora que tem ocorrido dentro das Assembleias de Deus aqui em Pernambuco. Que Deus em Cristo te abençoe.